A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos. Eu sou o pastor Moisés Vieira de Lima e você está no canal Boas Notícias com mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no nosso segundo trimestre de 2025 e já estamos com a lição de número 12 para 22 de junho de 2025. E o assunto desta lição é do julgamento à ressurreição. Assunto? Do julgamento à ressurreição. Estamos falando da pessoa de Jesus no Evangelho de João em todo esse trimestre, tá? E diz-nos assim o texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. A verdade prática diz, na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Graças a Deus. A leitura bíblica que dá base a esta lição de hoje está em João, capítulo 19, versículos 17 e 18. Depois, versículos 28 ao 30. Aí muda para o capítulo 20, versículos 6 até o 10, tá? Então, começando em João 19, 17. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ressopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Graças a Deus. Olha, os acontecimentos relacionados com a prisão, crucificação e ressurreição de Jesus transcendem os meros relatos históricos, constituem verdades que transformam e influenciam a fé cristã. A palavra-chave desta lição é exatamente a palavra ressurreição. A introdução da nossa lição diz, nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase, está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Quando Jesus disse está consumado, essa frase significa está terminado, está completado, está definitivamente feito e não ficou mais nada para ninguém fazer. Ou seja, dentro da obra redentora de Cristo pela humanidade, tudo que precisava ser feito para a humanidade ser salva, Jesus fez. E não há nada mais que possa ser feito. O homem só precisa crer que Jesus é o Senhor, recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, procurando servir-lhe a cada dia, e dessa forma, é só isso. O homem não tem mais que fazer sacrifício e esforço para ser salvo. Jesus já fez e ele completou toda a obra que o sacerdócio arônico não pôde fazer. Jesus fez. Por isso ele disse, está consumado, está terminado, está posto um ponto final e não ficou mais nada para alguém fazer. Jesus fez a obra completa. Por isso só ele pôde dizer, está consumado, certo? Bom, essa nossa lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro, a prisão e a condenação de Jesus. O segundo, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E o terceiro, a ressurreição de Jesus. Olha, do julgamento de Jesus até a crucificação deu aí em torno de aproximadamente 14 horas. Do julgamento até a crucificação. Jesus foi crucificado ao meio-dia. Ao meio-dia, certo? Então, nesse período todo,
Jesus estava ali sofrendo, estava agonizando, desde antes de ser levado preso. Desde antes de ser levado preso, tá? E chegou agora o momento de ele se apresentar diante das autoridades judaicas, diante das autoridades romanas, para cumprir todo um protocolo, porém cheio de arbitrariedades. Cheio de arbitrariedades. Veja só, Jesus, depois da última Páscoa que ele comeu com os discípulos e a primeira ceia, Santa Ceia, agora ele sai do lugar onde estavam reunidos para aquele momento e vai para o Monte das Oliveiras, passar a noite ali em oração. E um deles não foi, exatamente o Judas. O Judas não foi. O Judas já estava terminando os últimos acertos para entregar Jesus. E o vendeu por 30 moedas de prata, que era o valor correspondente ao preço de um escravo, certo? E agora Jesus estava lá com os discípulos, levou para orar. Os discípulos sentaram-se por ali assim. Ele vai mais longe um pouco e leva 3, que é Pedro, Tiago e João, mais para perto dele. Conversa com eles, diz que estava angustiado, naquele momento de grande tristeza, queria estar junto dos discípulos, que eles estivessem ao seu lado naquele momento ali de angústia, mas eles também dormiram, né? Por 3 vezes Jesus foi lá, os acordou e o sono muito pesado. 3 vezes Jesus voltou a orar falando as mesmas palavras. Quando, em determinado momento, chega agora lá o Judas, talvez por volta aí da meia-noite ou perto da meia-noite, chega o Judas e ele vem com a corte romana e a guarda do sumo sacerdote, a guarda do templo. A corte romana, uma corte era formada por aproximadamente 600 homens. Por que os romanos foram? Os romanos não foram para prender Jesus, mas os judeus não tinham autoridade para executar ninguém e nem fazer prisões. Eles tinham autoridade de julgar pequenos delitos. Então os romanos não deixavam que os judeus exercessem a autoridade por completo. Pequenos delitos eles podiam, e aqueles mais graves então levavam para os romanos. Então foi uma corte romana junto com a guarda do sumo sacerdote, a guarda do templo, para exatamente não deixar que eles fugissem, saíssem dessa regra e dessa lei romana que estava implantada lá, certo? Então a guarda do sumo sacerdote prende Jesus e agora, juntamente com a corte romana, os conduzem. E essa prisão e condenação de Jesus, como disse, ela estava cheia de arbitrariedade. Não podia fazer-se prisões e nem julgamento no feriado festivo, como era o da Páscoa. Por isso, de noite. E era outra arbitrariedade. À noite não poderia ter nem prisão nem julgamento. No feriado não poderia, no feriado festivo como o da Páscoa, mas foram à noite exatamente para não chamar a atenção da sociedade em geral, das pessoas que estariam vendo exatamente uma regra sendo descumprida. Foram à noite, querendo fazer justiça, já começando de forma errada. E em todo esse processo vemos muitas arbitrariedades. Quando Jesus foi levado, a regra era que as autoridades judaicas levassem para o Sinédrio. Mas o Sinédrio só funcionaria pela manhã. Pela manhã. Então, foram para onde? Foram para a casa de Anás. Já infringiram uma regra. Tinha que ser no Sinédrio. Levaram para a casa de Anás. Mas Anás não estava na função de sumo sacerdote, porque os romanos tinham reduzido o período de governo, de autoridade de um sumo sacerdote para 2 anos. Eles não ficavam mais 10, 15, 20 anos, como era antes dos romanos tomarem o poder. Exatamente para que não acumulasse poder na mão de uma autoridade judaica por muito tempo, os romanos reduziram para 2 anos. Anás já tinha cumprido os seus 2 anos, mas levaram para Anás. Estava errado, ele não era o sumo sacerdote. Então, depois que Anás faz a sua primeira entrevista com Jesus, manda agora para a pessoa que de fato deveria ter sido levada. Seu genro, o Caifás, né? Levou para o Caifás. Chega lá, o Caifás é que era o sumo sacerdote. Mas, novamente, ainda é errado, porque o Sinédrio só funcionaria depois que o dia amanhecesse, certo? Ainda foi errado.
Amanheceu, aí sim, agora com os membros do Sinédrio, continuam todo aquele, mas já tinha feito todo um julgamento, uma pressão psicológica sobre Jesus, já os discípulos já tinham corrido tudo, então algumas arbitrariedades já haviam sido feitas por ali, certo? Aí, outra coisa, levam para o Pilatos, e o Pilatos também comete várias arbitrariedades, segundo a lei romana vigente na época. E se não tinha por que ser condenado, não tinha por que ser crucificado, por mais que os judeus pedissem. Ele quis ficar de boa com seu eleitorado ali, tá? Ele quis agradar as autoridades judaicas, mas isso não era contemplado na lei romana vigente na época. Ele tinha que cumprir o que dizia a lei romana, e se na lei ele não viu falta alguma nele, por que o condenar? Por quê? Segundo, antes de mandar Jesus ser levado à cruz, Pilatos autorizou que Jesus fosse açoitado. Também não podia. Esse castigo, essa tortura, era para escravo ou pessoas que já tinham perdido o seu direito de cidadania. E Jesus era um cidadão livre. Jesus era cidadão livre, que o próprio Pilatos abriu a boca e disse que não viu nele crime algum. Então, por que mandar açoitá-lo? E deixar na mão daquele pessoal judiando dele, cuspindo nele e ainda lhe colocar uma coroa de espinho? Então, o Pilatos realmente foi covarde, foi fraco, ele não agiu como dizia a lei, certo? Ele merecia até uma punição por isso. Bom, então no segundo tópico, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Olha só, continuando nesse tanto de arbitrariedade. Quando o Pilatos disse que não via nenhum mal nele, joga para eles a responsabilidade que não era deles, era de Jesus e não da multidão. O que querem que faça com ele então? E eles disseram, crucifica-o, crucifica-o. Por tudo que Jesus estava sendo acusado, ele não podia ser crucificado, porque não tinha nenhuma prova. Pela lei romana, se alguém quisesse assumir o poder, tomar o poder, a autoridade e assumir no lugar dos romanos, esse era digno de morte, mas não houve provas nenhuma. Jesus nunca disse que, em momento nenhum, pregando que ele era o rei. Em momento nenhum. Pelo contrário, quando Jesus pregava, ele mostrava exatamente que a sua vida não era uma vida de rei. Quando alguém vinha lhe seguir, ele dizia, olha, até os animais, os passarinhos têm onde repousar, eu não tenho não. Eu não tenho onde reclinar a cabeça não, certo? Não tenho lugar certo para ficar. Isso era a vida de rei? Então, Jesus não, em momento nenhum, viveu na opulência, viveu numa vida nababesca, de gastança, nada que demonstrasse que ele realmente era rei. E ele nunca abriu a sua boca dizendo. Agora, no julgamento, ele ainda devolve a bola para Pilatos, quando Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus, tu dizes. Porque aí sim, vai falando e confirma que é, mas só nesse momento. Antes disso, em lugar nenhum, ele pregou dizendo, olha, porque eu sou o rei de vocês, eu vou sentar no trono, eu vou expulsar os... Não, em momento nenhum. Acusaram-no de dizer para o povo não pagar imposto. Mentiram, pelo contrário, quando trouxeram a moeda, Jesus disse, me traz uma moeda romana aqui. Trouxeram. Tinha a carinhazinha do César e tinham os escritos na letra romana, latinas. E Jesus diz assim, de quem é esse rostinho que está aqui, essa inscrição? É de César. O que Jesus disse? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em momento nenhum ele disse que não era para pagar tributo. Pelo contrário, um dia, quando passaram num certo lugar, disseram, paga imposto. Jesus não era obrigado a pagar como cidadão de Israel. Aí ele manda Pedro ir pescar um peixe, diz, ó, vai ter uma moeda lá. Pegou na boca do peixe, tinha uma moedinha, pagou para os dois, Pedro e Jesus. Um tributo que se pagava a partir do momento em que o homem judeu inteirava 20 anos de idade. Muito bem. Então, veja que Jesus nunca descumpriu a lei nenhuma. Todas as acusações que fizeram contra Jesus, você pode depois conferir esse mesmo espaço de tempo da ceia até a crucificação, complementando aí com Mateus, com Marcos e Lucas, que em momento nenhum Jesus se mostra um rebelde como era o Barrabás. O Barrabás, sim, era um amotinador, era um arruaceiro, era um revolucionário na época, era um Che Guevara da época, entendeu? Ele, sim, por isso estava preso. Então, quando Pilatos vê que não tem mais jeito, ele lembrou,
por ocasião dessas festividades, a gente sempre dá anistia para alguém. Sempre anistiamos alguém. Então, Pilatos tentou dar mais uma última cartada para livrar Jesus. Então, ele pegou exatamente alguém que estava recentemente preso, que todo mundo sabia que o sujeito era um arruaceiro. Quem sabe Pilatos pensou assim: ao comparar os dois, não tem como não escolher anistiar o Nazareno. Lê do engano. O coração do povo estava rebelde contra Jesus, não queria saber de Jesus. Então, quando ele coloca os dois, o pior da sociedade, com um que ele não viu crime nenhum, e pergunta: e aí, qual desses dois eu vou anistiar? O povo escolheu Barrabás, Barrabás. E para Jesus, crucificam, para Jesus foi sem anistia, sem anistia, sem anistia. Para Jesus não teve anistia. Para quem não tinha pecado nem crime algum. Agora, para o criminoso, teve, né? Então, quando você vê essa crucificação, morte e sepultamento de Jesus, tantas arbitrariedades na lei judaica e também na lei romana. Veja só, Jesus foi preso sem culpa, foi acusado sem indícios, acusado sem testemunhas legais, que as subornadas teve, né? Recebeu a pena por um veredicto errado, o veredito foi errado, isso que eu estou dizendo aqui tudo conforme a lei romana na época. E foi entregue à boa vontade de um juiz, que no caso era Pilatos, que era covarde, era imparcial e era inepto para a função de julgar aquele caso. Então, tudo fora do padrão, tudo fora da regra. Mas por quê? Teria que se cumprir. Jesus disse que ele veio para morrer e tal, já tinha falado para os discípulos, lá mesmo na hora da ceia, de comer a Páscoa, ele falou. Então, teria que acontecer. E quando a gente fala de Jesus preso sem culpa, acusado sem indícios, sem testemunhos legais, recebeu um veredito todo errado, tudo isso que aconteceu por um juiz covarde, imparcial. E você depois pode olhar em Mateus 27, versículos 22 e 23, o pessoal dizendo crucifica, ou crucifica. Até parece com um país aqui da América do Sul, de língua portuguesa, né? Muito bem, e o terceiro tópico, a ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. E quanto tempo Jesus ficou no túmulo? 3 dias, mas não 72 horas. Ah, mas 3 vezes 24 não é 72, exatamente. Jesus ficou 3 dias, mas não 72 horas? Exatamente. Como é que se conta isso? Como é que se conta? É porque para os judeus, partes de um dia era contada como um dia todo. Na cronologia judaica, na época, naquele costume daquela época, parte de um dia já era contada como um dia inteiro. Como um dia inteiro. Então, tarde e manhã, primeiro dia, lá na criação já foi assim. Tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã, terceiro dia. Então, partes de um dia já era contado como um dia inteiro. E se trouxermos para os dias atuais, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o dia que você nasceu? O dia que você faz aniversário? Qual foi o dia? Vamos dizer que você nasceu no dia 5 de determinado mês. Nasceu às 10 da manhã, está lá no teu registro, nasceu dia 5 às 10 da manhã. Se alguém, às 5 horas da manhã, te mandar uma mensagem dando os parabéns pelo seu aniversário, pode ou não pode? Se ainda não deu 10 da manhã, que foi o horário que nasceu de fato. Pode, porque 5 da manhã já faz parte daquele dia. Nasceu às 10 da manhã, mas se ao meio-dia alguém te ligar e te dar os parabéns, uma mensagem, está valendo? Mas já passou 2 horas do horário que nasceu, mas ainda está no mesmo dia, 5. E se for às 23 horas e 58 minutos, já quase à meia-noite, mas não chegou à meia-noite ainda é dia 5. Faltando 2 minutos, ainda pode dar os parabéns pelo seu aniversário no dia 5? Pode. Qualquer momento desse dia, pode-se dar os parabéns, pode-se presentear,
o aniversariante. Embora tenha nascido às 10 da manhã, mas qualquer hora desse dia está valendo, certo? Então é mais ou menos nessa mesma forma. Jesus não ficou no sepulcro 72 horas. Não dá. Porém, os 3 dias é contado pelas partes, porque Jesus foi sepultado antes do pôr do sol da sexta-feira. Então, pegou já um pedaço da sexta-feira. Aí ficou o sábado todinho e já ressuscitou pela manhã do terceiro dia, que foi o domingo. Nesse caso, como partes de um dia era contado como o dia inteiro, então é dessa forma que se diz que foram os 3 dias, mas não 72 horas. É claro que tem alguns estudiosos que afirmam que Jesus morreu foi na quinta-feira, porque aquela festa coincidiu com o período de 50 anos do jubileu e que às vezes o sábado do jubileu não necessariamente era o sábado semanal. O sábado daquela contagem poderia cair em qualquer dia da semana, numa segunda, numa quarta, numa quinta, e que muito provavelmente foi numa quinta-feira, e por isso é que deu os 3 dias de 72 horas. Isso é uma história muito complicada, precisa-se de muita pesquisa, mas há teólogo que afirma assim, que não foi. Jesus não morreu na sexta-feira, no dia da preparação, que era o nome, não tinha sexta-feira, tá? Era chamado dia da preparação, o dia que antecedia ao sábado, que o sábado não era o sábado semanal, mas era um sábado de jubileu, era diferente, e que esse sábado de jubileu poderia cair qualquer dia de semana. Então, o dia da preparação sempre era o dia que antecedia o sábado, por isso não foi sexta-feira semanal. É complicado e a gente prefere não ir por esse caminho, certo? O certo é que Jesus foi preso, ele foi condenado, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ele disse: é-me dado todo o poder no céu e da terra, e ele vive para sempre. E há quem diga assim: mataram o homem errado. Falando de Jesus. Não, senhor. Primeiro, não mataram. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu é que dou. E ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando foram quebrar as pernas para matá-lo, já estava o corpo inerte, ele já havia morrido, porque ele disse: ninguém tira a minha vida. E não foi o homem errado. Imagine se fosse o Barrabás. Se fosse o Barrabás que estivesse crucificado no lugar de Jesus, o sangue de Barrabás não purificaria ninguém, a morte de Barrabás não seria uma morte, digamos assim, vicária por ninguém, porque Barrabás nunca teve, né, as qualidades para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus não foi o homem errado, foi o certo, e foi para isso que ele veio. Ele já veio do céu, nasceu de Maria, mas já veio com esse propósito, pois ele, no plano de Deus, de redenção da humanidade, ele já era considerado o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, certo? Então foi a pessoa certa, foi Jesus. Só através dele nós encontramos a salvação, a vida eterna e o perdão dos pecados. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e vive para sempre. E Jesus foi o primeiro que literalmente ressuscitou, pois a palavra ressurreição, ao pé da letra e literalmente, significa voltar a viver para nunca mais morrer. Ele é a primícia dos que dormem, o primogênito dentre os mortos. Então, ele foi o único que já passou por esse processo. Todos os demais morreram, ressuscitaram, mas morreram como Lázaro e tantos outros. Jesus ressuscitou para não mais morrer. O próximo grupo de pessoas que vai passar por esse processo será a igreja, por ocasião do arrebatamento. Como Cristo ressuscitou, está em Coríntios capítulo 15, você pode ler depois todo o capítulo 15 de Coríntios, que é um bom tratado teológico sobre a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, ai de nós também não ressuscitaríamos. Mas como ele ressuscitou, é a prova de que aquele que morreu em Cristo, um dia também há de ressuscitar e encontrar-se com o Senhor, e estar para sempre com o Senhor. Alguém que ainda não tem essa esperança precisa, de fato, aceitar a Cristo, entregando a sua vida, recebendo como seu Senhor e Salvador, para ter a vida eterna e, se morrer, a garantia de fazer parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos. Que Deus nos abençoe. Obrigado pelo carinho de assistir. Curta, compartilhe, comente aí embaixo alguma coisa, fale de onde você está nos acompanhando, tá? Que Deus abençoe a tua igreja, a tua escola dominical, sendo você professor ou aluno, que você seja um instrumento para a glória de Deus e todos juntos possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
uma ótima escola dominical para você. A paz do Senhor.